Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos nos entregando a este ambiente, liberando os nossos pensamentos, nos acalmando e relaxando, fazendo contato com os amigos benfeitores que aqui se encontram e que nos acompanham, para que possamos sentir a sua presença. Aumentando a ligação com o nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, nos acompanhando e protegendo, auxiliando e intuindo, que sempre nos pede para que possamos ouvir o seu chamado, nos convidando à vivência da paz e à prática do bem. Com Joana de Ângeles e Irmã Rosário, mentoras desta casa, que nos acolhe com carinho, e que a partir deste momento nos conduz ao seu campanário, onde junto a ela e as suas freirinhas possamos receber as bênçãos e a luz destas irmãs tão dedicadas. Com Maria de Nazaré, mãe de amor, cuidadora incansável, que está sempre conosco nos dizendo: filho, acalma-te, tudo irá passar. Eu estou aqui, confia. Com seu carinho, ela nos leva à presença do Mestre Jesus, que aqui esteve com toda a sua paciência e serenidade, ensinando-nos o seu Evangelho de amor, de luz, nos mostrando o caminho que nos leva à salvação. Que possamos sentir este reencontro com este Mestre, que caminha conosco à presença de Deus nosso Pai, a quem humilde agradecemos por sua misericórdia e amor por todos nós, por esta reencarnação, por ter nos criado, e que mesmo diante das adversidades da vida, generosa que é, Ele nos propicia a felicidade, louvando com a prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, com muito carinho, vamos envolvendo o nosso irmão Ricardo, que nos trará as palavras do Evangelho desta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos às portas do Natal. É uma época tão importante porque nos faz relembrar tudo aquilo que Jesus nos deixou. O seu nascimento traçou começo da era cristã, antes e depois de Jesus. Eu tenho alguns livros publicados, são mais de 27 títulos. E dentre eles, eu tenho um título que chama-se Evoluindo com Jesus, que é um livro que trata das parábolas do Cristo à luz do Espiritismo. E o subtítulo diz: Sua fé pode transformar a sua vida. O que Jesus, desde aquela época em que esteve conosco, nos mostrou
o ponto principal para que a gente pudesse crescer como pessoas, como ser humano, é a fé. É o nosso condicionamento mental. Quem somos, as forças que possuímos, a nossa energia. E com isso, com essa consciência, nós vamos nos fortalecendo em direção a Deus. Então, a sua bandeira principal é o amor. E o amor baseado na razão. E a razão significa fé, fé raciocinada. Então, através da fé, através da convicção, que é mais do que certeza, de que somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, criaturas de Deus, nós possuímos energias transformadoras. Então, a nossa fé nos traça caminhos positivos ou negativos. Somos espíritas, sabemos, temos essa consciência, ou melhor, temos essa ciência de que a vida continua após a morte. Ninguém morre. O que acaba é um ciclo da vida física, mas a vida espiritual, a alma, ela sobrevive à morte física e continua vivendo. Então, qual é o medo da morte? Por que tememos tantas coisas? Por que temos medo de envelhecer? Por que temos medo de ser traídos? Por que temos medo de perder o emprego? Por que temos medo de perdermos o poder aquisitivo? Criamos tantas barreiras ao longo de nossa vida e que muitas delas, a maioria, nunca chega a acontecer. E nós sofremos com isso. Sofremos com coisas que pouco ou nada tem de importante. E eu pergunto, por que isso acontece? Por falta de capacidade? Por falta de condição mental e espiritual, humana? Em absoluto. Nós somos capazes. Isso não tem o que discutir. Todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos qualidades diferentes umas das outras. Ninguém pode se achar ou querer ser mais do que alguém do seu semelhante. Porque, por exemplo, o que eu sei, muitos de vocês não sabem. Mas o que vocês sabem, talvez eu não tenha esse conhecimento. Então, somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. Somos criaturas divinas porque temos a essência de Deus dentro de nós. Qual é o problema? Por que a falta de fé? Por que a dúvida? Por que não acreditamos em nós mesmos? E se dizemos que acreditamos, na prática, isso não acontece. Porque aos primeiros sinais de dificuldade, nós duvidamos do resultado. Duvidamos do que pode acontecer. E logo colocamos em risco o futuro. Jesus nos mostrou diversas vezes, quando esteve entre nós, quando convocou 12 homens e os fez os seus discípulos, os seus apóstolos. Ele precisava daquelas pessoas, porque só ele não conseguiria fazer o que ele fez. Então todos nós precisamos uns dos outros. Essa é uma regra, sem exceção.
Nós nunca vamos fazer tudo, as coisas que precisamos fazer sozinhos. Então, esse conjunto, essa confiança na necessidade de fazermos as coisas com colaboração é imprescindível para o sucesso. O que nós observamos, por exemplo, nas empresas, às vezes até em casa, muita competição e pouca cooperação. Então nós estamos quase que diariamente competindo, querendo disputar os nossos conhecimentos, queremos sempre nos engrandecer diante de nossos semelhantes, para que o destaque seja para nós. E o que ganhamos com isso? Qual é o problema? Às vezes nós pensamos que estamos pensando e, na verdade, alguém está pensando por nós. Não somos espíritos encarnados? Existem os espíritos desencarnados. São as almas dos homens que já partiram. E uma vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel qual era a quantidade de espíritos que perambulava na psicosfera ambiental da Terra. E Emmanuel respondeu: 25 bilhões de espíritos. Nós somos, 7 bilhões, talvez um pouco mais. Imaginem 25 bilhões de espíritos, sem o corpo, evidentemente, influenciando a nós outros todo santo dia. Então nós somos influenciados com grande potencial de transformação pelas entidades que circundam a atmosfera terrestre. E aí eu perguntei uma vez para o Chico qual era o percentual, então, de influência dos espíritos para os seres humanos. 10%, 20%, qual é o percentual? E o Chico fez a pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. E ele respondeu categoricamente, 110%. Eu pensei, então estamos lascados, porque é muita influência. Então, a todo momento, nós somos influenciados. No entanto, nós não podemos colocar a culpa de nossos fracassos, de nossas deficiências, de nossas faltas, em fatores circunstanciais ou que fogem ao nosso controle, e muito menos nos espíritos. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós agimos por conta própria, evidentemente influenciados. Mas nós dizemos, direita ou esquerda, eu escolho, vou pela direita. Então a influência existe, mas ela não pode ser essa condição de que o sucesso ou o fracasso dependeu disso. Nós somos responsáveis. Nós somos o que somos porque nosso pensamento nos conduz a esse molde que somos. Nós somos um resultado do nosso pensamento. Uma vez, Léon Denis, o grande escritor francês, ele disse o seguinte: não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e ações. Ele é a nossa elevação ou o nosso rebaixamento. E o pensamento, ele é estruturado em algo que se crê. Então, quando nós erramos, é porque nós não nos policiamos, nós não condicionamos a nossa fé no certo, e sim no duvidoso. E por que nós dizemos assim em determinados momentos? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que isso é quase impossível de acontecer. É mais fácil dizer, eu não quero que isso aconteça,
do que dizer o que geralmente falamos. Então, Jesus, ele mostra a sua mais forte expressão quando esteve na terra, que era essa palavra mágica de 2 letras, fé. A fé nada mais é do que a crença total e absoluta de que somos capazes de transformar a nossa vida e de sermos importantes para as pessoas. Não do ponto de vista material, mas do ponto de vista da energia do bem. Existem pessoas que, quando chegam perto de nós, parece que elas tiram a nossa energia. Extraem de nós o que talvez nem tínhamos. E quando elas saem de perto de nós, nós ficamos com dor de cabeça, ficamos descrentes, ou sei lá o quê. E outras pessoas são o contrário disso. Chegam perto de nós e nós nos preenchemos de energia. Algo acontece conosco, com a presença daquela pessoa, que nos dá uma força que não sabemos de onde vem, mas nos traz benefícios energéticos. Não é assim? Então, certa vez, Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, mais ou menos assim: faça com que as pessoas, quando saírem de perto de você, sinta que algo diminuiu. Acrescente nas pessoas algo positivo. Tem gente que acha que só ela tem problema. Então, quando ela vê a gente, ela vem e derruba o problema em cima da gente, como se a gente tivesse culpa dela ter problema. Então, o problema existe. Ele faz parte da vida. Eu tenho um problema. Eu não sou um problema. É diferente. Então, às vezes nós, por diversas situações, colocamos a culpa de nossos fracassos, de nossas faltas, de nossos tropeços nos outros. Culpamos as pessoas. Não, eu sou assim, aconteceu isso porque não me deram a oportunidade de fazer diferente. Ou porque essa pessoa me fez ter uma atitude dessa forma e por isso que eu errei. Não, porque o governo, se tivesse diminuído a carga tributária, com certeza eu daria certo. Se o meu empregador, se a minha empresa não tivesse sido tão relapsa com os seus empregados, não dessem tanto valor às coisas que têm importância, e aí por isso que eu estou nessa situação. Então, essas desculpas são corriqueiras. Dificilmente nós admitimos nossos erros. Isso aconteceu porque eu não tive o cuidado de observar. Eu não tive o cuidado de pensar no que estava pensando, no que eu estava fazendo. E isso também Jesus nos advertiu quando disse: orai e vigiai. Orar até que nós oramos. Oramos, às vezes, até bastante. Pedimos muito, agradecemos nem tanto. Mas vigiar, nós vigiamos muito pouco. E o vigiar, quando eu disse, não é o vizinho, não é o semelhante, não é o colega, é a nós mesmos. Orai, mas vigiai, porque os maiores inimigos não estão fora de nós, mas dentro de nós. A dúvida, o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, aquele ressentimento que fica no fundo do coração, da alma, ali escondido, esperando o momento para que nós possamos fazer alguma coisa e aquela pessoa sentir que nós demos a volta. Pulamos o muro e nos mostramos. Esse tipo de pensamento, de sentimento, mostra ainda a nossa pequenez.
E aí eu perguntei no começo, porque somos incapazes? Não. Nós somos capazes. Nós temos força, nós temos energias das quais desconhecemos a grandiosidade. Certa ocasião, Jesus estava perto dos discípulos e nessa ocasião ele reparou um problema que tinha acontecido com um garoto e os discípulos estavam ali há algum tempo e não conseguiram curar o garoto. Jesus chegou na sequência e tirou o problema do garoto, que era uma obsessão. Só a presença de Jesus, aquela energia transcendental, fez com que a alma, a energia daquela alma sofredora, que era aquele garoto, se descolasse dos seus inimigos. E ele disse, ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Os inimigos daquele garoto partiram em retirada. A criança ficou tranquila, como se nada tivesse acontecido. Saíram dali, daquele instante, daquele sofrimento, em silêncio total, porque eles estavam ali há algum tempo e não conseguiram fazer absolutamente nada. Jesus sentou-se embaixo de uma árvore e descansou um pouco, porque o calor naquela época não era brincadeira naquela região. E o discípulo Pedro, que era o mais próximo de Jesus, com aquilo na cabeça que não saía dali, disse, mestre, por que nós não conseguimos curar aquele garoto? E fosses tu que nos disseste que nós temos fé e que pudemos curar. E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Porque se tiver fé de um tamanho de uma mostarda, dirá aquele monte, te transporta daqui para acolá, e ele se transportará. Vocês lembram dessa passagem? Ele se referia às dificuldades, às coisas que normalmente se tornam gigantes em nossa frente, quando duvidamos de nossas energias, de nossa natureza, porque somos filhos de Deus, mas de repente esquecemos disso. E aí ele acrescentou, vós sois deuses, Deus está em vós, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Qual é a dúvida? Por que duvidamos tanto? Foi o próprio Cristo que nos disse isso. Por que quando estamos diante de uma dificuldade, de um problema, nós esmorecemos? Nós procuramos o lado negativo e nos amparamos nas desculpas esfarrapadas para poder justificar a nossa imobilidade. Por que não agir pensadamente, inteligentemente, pensando no problema como ele é de fato, não criando outros problemas como geralmente nós fazemos? Olha, eu não vou resolver isso porque acontece tantas coisas, aí não dá para resolver, muitas coisas que eu tenho que fazer. A gente começa a criar outros problemas que não existem, para dar a desculpa porque nós não podemos fazer. Estamos caminhando para o 3º milênio e as dúvidas continuam. Estamos aqui a uma casa espírita chamada Joana de Ângeles, que tem aqui uma constelação espiritual que nos abriga, que nos recebe, que nos acolhe, que nos transmite energias positivas para que a gente saia daqui melhores de quando aqui chegamos. Mas quando daqui saímos, os pensamentos começam a flutuar e nós os perdemos. Repentinamente, as dúvidas retornam ao lugar de onde elas saíram. Então, não basta só tomar o passe. Nós precisamos investir em nós mesmos. Como isso acontece? Investir em nós, em nossa capacidade, exercitar a nossa parte mental, que é muito e profundamente
grandiosa. Precisamos ler, precisamos refletir, precisamos repensar um monte de coisas, investindo na nossa capacidade de transformar. Eu tive a oportunidade, eu sempre costumo falar porque é muito importante, mas eu tive a oportunidade de nascer num lar espírita. E também tive, pela minha mãe, aos 9 anos, a oportunidade de conhecer o Chico Xavier. E nessa ocasião, eu trouxe hoje meu filho, o Felipe, que ele está por aqui, andando. Ele já entregou folheto. E vocês sabem, eu vou falar uma coisinha em particular. Ele veio o caminho todo falando, papai, eu posso falar um pouquinho? Vocês acreditam nisso? E eu vou dizer depois por quê. Pode sentar ali, filho. Como eu disse, eu tenho 27 títulos publicados. Todos os títulos são de autodesenvolvimento, alguns romances. Vou citar alguns para que vocês possam absorver esse conteúdo literário. Do Outro Lado da Vida, que é um livro que se tornou uma peça cinematográfica, com longa-metragem. Depois, antes disso, eu escrevi Há Sempre Solução, O Poder Magnífico do Pensamento. Foi um livro adotado pela Universidade de São Paulo, como um livro de estudo e pesquisas, todo focado, baseado, fundamentado na ciência espírita. Vejam, a literatura, o que eu escrevi ali, eu não defendi bandeira religiosa nenhuma, nem o espiritismo, mas eu cito obras espíritas, falo do pensamento baseado na ciência espírita, cito autores clássicos do espiritismo, Allan Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, e ninguém refutou essa obra. Muito pelo contrário. Ela tem o prefácio do Dr. Ari Lex, que é diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, diretor executivo, e mais 6 médicos, e eu não fiz medicina. Eu me formei em engenharia eletrotécnica, não tem nada a ver. Mas a obra baseada na ciência espírita teve essa grandiosidade de recepção. Alguns outros livros que escrevi, Marcas da Fé, olha aí a fé de novo. Acredite em seus sonhos, Do Outro Lado da Vida. E aí, são 27 títulos, são tantos que às vezes eu esqueço. Mas tem um livro que vem de um programa educacional que foi publicado o ano passado e trouxe uma grande oportunidade para os pais e para os filhos. E que mostra esse lado que eu trouxe aqui para vocês, falando do Evoluindo com Jesus. Chama-se As Aventuras dos Pensamentos Mágicos. Eu trouxe ele também. É um livro infantil. Mas, antes dele ser publicado, eu mandei o livro para várias personalidades e ele recebeu até do jornal O Globo, da TV Globo, diretor de TV, 2 diretores de TV e um diretor de teatro, falando da importância da turma dos pensamentos mágicos. Fé. E eu trouxe meu filho também porque o livro, ele trata de um assunto muito importante que nós chamamos de bullying. É um assunto que, infelizmente, envolve as escolas, os lares. E não é só o bullying com a criança, mas às vezes, muitas vezes, é com o próprio adulto que nós fazemos isso. Quando temos fé, nós não precisamos constranger ninguém. Quem é. Não precisa se sobressair machucando as pessoas. Jesus disse: quem quiser ser o maior,
sempre procure ser o menor. A grandiosidade de uma pessoa não se mede pelo seu título, nem pelo que ele tem na conta corrente, mas pelo seu coração, pelas suas ações de fraternidade. Essa é a principal qualidade de um ser. E nós, o que fazemos? A fé é justamente o principal elemento de evolução, que é a crença em nós mesmos. Então, como eu disse, eu tinha que falar um pouco por ele, porque ele me pediu, e eu já 2, 3 palestras que eu não consigo trazê-lo para falar. Como essa será a última palestra aqui no Joana, vocês sabem que eu estive no Centro Espírita da Dona Guiomar, que ela é minha amiga, o Perseverança, vocês devem conhecer, lá no Anália Franco, em São Paulo. São mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E a Dona Guiomar me convidou para eu fazer a palestra, falar sobre a turma dos pensamentos mágicos. Eu autografei para todo mundo, mas antes eu subi no palco umas 3, 4 vezes anunciando, enquanto as pessoas iam sentando, né? Já passava de 6.000 pessoas. E aí a tia Eunice, que é a irmã da Dona Guiomar, chamou o Felipe. Chamou o Felipe por quê? Porque o Felipe faz parte dessa história, desse livro aqui, que eu trouxe para vocês. Ele é o garoto que eu falo na história do bullying. Então, ele falou: papai, eu posso falar um pouquinho para as pessoas da importância do livro? Eu falei: pode. Então, vocês me permitem para eles? Então, vem aqui, filha. Boa noite. O livro As Aventuras dos Pensamentos Mágicos é uma baseada do livro do meu pai. Começou quando na escola, quando eu tinha uns 4 anos e meio, 5. Eu sofri um problema, que era o bullying, que eu sofri muito, que até tive que mudar de escola. Me zombavam com 4 olhos, mas eu nem uso óculos. E foi muito difícil superar isso, mas consegui. Com quem? Com a turma? Eu consegui com a turma dos pensamentos mágicos. É que foi difícil superar, mas com esforço as pessoas conseguem. Você aconselha os pais a lerem com os filhos? Sim, é pouco, mas ensina. É importante ler É. com os filhos? É importante, né? Mas alguns não podem. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, hein, por terem ouvido. Obrigado, hein? Então, eu agradeço a vocês por terem ouvido o Felipe. Ele estava me pedindo já umas 3 palestras que eu fiz e não tinha oportunidade de trazê-lo assim. Mas ele falou lá no Perseverança, falou: papai, eu falei para 5.000 pessoas, eu vou falar direitinho. Eu falei: então tá bom. Não ensaiei com ele nada, tá? Deixei ele bem natural para que não fosse uma coisa forçada ou ensaiada. Mas é isso. Quantos minutos eu tenho? Mais 10. Então, bom, eu vou voltar ao assunto da fé, do Evoluindo com Jesus. Então, na verdade, o que aconteceu com a humanidade depois de Jesus? A humanidade cresceu bastante. A humanidade evoluiu muito. Nós observamos no campo da tecnologia, eu como engenheiro, eu observo uma grande evolução, um estrondo na tecnologia, e é importante, a gente precisa dela. E a todo momento nós crescemos assim repentinamente, dado a evolução nesse campo. No entanto, ainda, a despeito de tanto crescimento,
a humanidade ainda chora e sofre. Há pessoas em completo desequilíbrio, que aparentemente é normal, cometem crimes, tiram vidas e tiram a vida de si próprias. Ainda vemos pessoas que vivem respirando, mas dentro já morreram, porque perderam a fé e continuam vivendo. Deixaram de crer em si próprias, que é uma coisa terrível, nos outros, e o que é pior, em Deus. O Natal não é uma festa só apenas em casa. É a consciência do amor que Jesus nos ensinou. E esse amor é justamente essa fé de que somos capazes de perdoar. Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes 7. Já pensou infinitamente. Mas como fazer isso? Tem gente que fala, não, eu não consigo perdoar. Na outra encarnação, quem sabe? E vai esperar outra, vai saber lá quando vai ser. Nós estamos aqui. Queremos ser de uma maneira, mas, na verdade, somos de outra. Então, nós não somos assim. Nós estamos assim. É diferente. Então, a gente quando está assim, por exemplo, invejoso, né? Então a gente fala assim, eu invejoso? Não. Eu não admito isso, porque eu não sou invejoso. Claro, eu fico chateado, né? Deus dá tudo aos outros, nada para mim. Então, nós não admitimos que estamos assim. Mas podemos mudar. Por exemplo, a gente quando namora, noiva e tal, né, a gente é muito bacana, né? Aí depois que a gente casa, aí a esposa fala assim, depois de um problema, né? Fala, eu não sabia que você era assim. Mas eu também, aí a gente diz também, eu também não sabia que você era assim, quando tem um problema, né? Então todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações. Aí a gente agora, com consciência, a gente diz assim, eu sabia que você não sabia que eu era assim, mas eu vou mudar. Né? A gente pode mudar. Aí a gente muda. Tem gente que fala, não, mas tem gente que, pau que nasce torto, morre torto. Não é assim um ditado? Mas gente é gente, pau é pau, gente é gente. As pessoas mudam. Claro que com muita dificuldade. Não desconfie de uma pessoa que muda repentinamente. Porque é difícil. Mas acredite que ela pode mudar. Como nós podemos mudar. Dar o primeiro passo é importante. A gente fica sempre naquele jogo de futebol que o cara deixa que eu deixo, e nunca faz nada. Então nós precisamos sair das linhas horizontais da acomodação e da preguiça. Porque existe uma preguiça mental, onde nós somos as próprias vítimas de nós mesmos. Nós nos auto-boicotamos. Então precisamos acreditar em nós mesmos. Jesus nos disse, vós sois deuses. Deus está em vós. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Essa necessidade de crença, de fé, é o principal e sempre será a nossa mais forte ferramenta de transformação. Eu trouxe alguns livros para vocês, o Evoluindo com Jesus, alguns, e trouxe também a Turma dos Pensamentos Mágicos. Só para finalizar, a Turma dos Pensamentos Mágicos já está sendo desenvolvido desenho animado para televisão. O ano que vem, o teatro com o musical A Turma dos Pensamentos Mágicos, com direção de Renato Pietro, que depois eu tenho um Instagram chamado ricardomagalhães.escritor. Aí vocês me seguem e vão acompanhando esse programa educacional que
tem essa função, melhorar essa relação dos pais e dos filhos. Infelizmente, hoje, a criança, por conta do bullying na escola, em qualquer outro lugar, o maior índice de mortalidade, infelizmente, ocasionado pelo bullying, pelo constrangimento, é o suicídio, infelizmente. Então, nós precisamos nos municiar para ajudar uns aos outros, principalmente a criança. Eu trouxe também um CD, que é o 11 músicas, que trata dessa turminha muito bacana. E ano que vem todos vão ser convidados a participar desse programa educacional com o teatro, a estreia aqui em São Paulo, tá bom? Eu agradeço a todos, espero que vocês recebam meu abraço carinhoso, de muita paz e muita fé. Feliz Natal a todos. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. E vou ficar aqui para autografar os livros para vocês, tá bom? Muito carinho. Muito obrigado. Preenchidos pelo amor divino através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, àqueles que não têm um teto, aos doentes, aos órfãos, nos asilos, onde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, que os aliviará, trazendo-lhes de novo a vida plena, concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria, e que ao chegarmos depositemos este amor nos corações de cada um daqueles com quem convivemos. Que Jesus abençoe a todos, uma excelente noite, um ótimo final de semana e um feliz Natal. Deus os abençoe.